A ideia é continuar mergulhando. E por isso que eu chamo de seminário nossos encontros, né? Porque seminário vem de sêmen. Sêmen do tronco verbal sêmen vai se originar a palavra semente, né? Então, cada encontro é uma semente que vai sendo semeada no nosso jardim consciencial para que a gente se encontre cada vez mais. Então, veja, nos outros encontros a gente falou um pouquinho sobre quem somos, né? Quem é você? Vocês viram que a resposta foi um pouco simples, né? Eu sou a consciência pura que nunca morre. Parece simples, mas se você chegar na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na União do Vegetal, no Centro Espírito Mesa Branca, no Kardecista, na Igreja Evangélica, Católica, na Jurema, seja onde for, se você fizer essa pergunta para a pessoa, quem é você, eles não vão saber responder. Eles vão tremer, eles vão gaguejar, eles vão inventar um monte de coisa, mas não vão saber responder isso. É justamente por conta dessa longitude entre o mestre e o discípulo. Porque entre o mestre e o discípulo, dentro das religiões, encontra-se uma grande barreira intransponível que chama-se dogma. O dogma é a barreira que impede o aprendiz, o neófito, a se libertar por completo. Por quê? Porque vocês sabem que há um bom tempo, há uns 10 anos já que eu prego o meu lema é espiritualidade sem religião. Então, o que a gente discursa nos seminários é um tipo de espiritualidade pura. Espiritualidade pura por quê? Porque ela sempre vai passar entre a barreira do dogma religioso, vai passar ao lado das doutrinas, porque tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que vem na nossa mentalidade com um cunho de julgamento para implicar na nossa mente um juízo de julgamento, de dor e de pecado, isso não é espiritualidade. Você está vivendo uma doutrina. Então, agora, aquilo que vai te empurrar para uma experiência mais profunda, que pode até te gerar medo, porque você está saindo da zona de conforto, e aí você vai se distanciando das doutrinas, dos dogmas, dos ensinamentos, do regulamento interno da religião, em especial dos ídolos que nos apresentaram, dos presidentes das nossas associações, das instituições, dos santos que a gente acreditava que eram santos, que norteavam nossos caminhos. Quando a gente começa a se distanciar deles, aí flutua o medo. Porque nesse momento você pensa, e agora? Eu estou sozinho, o que que eu estou fazendo? Será que eu estou me desviando do caminho? Não, você está fazendo techuvá. Você está fazendo o retorno para o caminho original de onde a sociedade te deslocou, te afastou e me afastou. Ou seja, quando a gente nasce, quando a gente encarna aqui, é puro. Mas a sociedade vai afastando a gente dessa pureza. Então a gente está fazendo um retorno. E aí a gente se pergunta, caramba, eu tô ficando só porque eu penso diferente das pessoas que eu trabalho, eu penso diferente do meu ciclo de amizade, parece que eu tô ficando meio lelé da cuca. Será que eu sou desse planeta? Claro que você não é desse planeta. Você está apenas passeando aqui, entende? Você não tem nada a ver com isso aqui. É por isso que às vezes você fala assim, ah, né? Eu vou usar a frase da filósofa Fernanda, né? Tem uma filósofa Fernanda brasileira que ela disse assim uma vez: gente, eu tô aqui, mas eu não tô entendendo nada, entendeu? Eu não me reconheci ainda, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não tô entendendo nada, não sei nem por que eu tô aqui. E isso é interessante, isso é um nível de lucidez, porque realmente, quando você não é de um lugar, não tem como você se reconhecer nesse lugar, porque você não faz parte disso, entende? Eu sei que naquele dia a gente brincou e sorriu pra caramba, porque foi engraçada a forma que ela falou. Mas do ponto de vista da espiritualidade, essa fala dela deve ser levada muito a sério, porque foi uma fala muito lúcida e importante, né? Porque é preciso ter um grau de lucidez para admitir e falar, sabe, assim, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui mesmo, porque
isso aqui não faz sentido para mim, porque realmente não faz, porque de onde a gente veio é diferente. Então vem o ego, surge o ego para a gente poder ir se organizando, se adaptando aqui, interpretando as informações para fazer todo esse jogo de cintura e diplomacia. Mas o problema é que o ego que nos foi ensinado por meio da psicologia, e depois o Freud com a psicologia profunda, mexeu um pouco com a gente. Porque aí a gente tem que começar agora a dividir na jornada do conhecimento a mente, o corpo e o ego. Ok. Então vamos lá. Mente, corpo e ego. Nenhum desses é eu e nenhum desses é você. Mente, corpo e ego não tem nada a ver com você, Judete. Aí você fala assim, então o que que é o meu ego? O seu ego, Judete, é tudo aquilo que você não é. A mente que você acha que é sua também não é sua e é tudo aquilo, ela processa informações do que você não é. Aí você fala, e o corpo? Muito. Aí que se distancia mesmo. Então vamos lá. Então, olha, isso aqui, claro que são apenas pistas, mas quando a gente estiver presencialmente, eu acho que a coisa vai ficar muito mais gostosa. Então vamos lá. Aí, então a professora Débora se pergunta: então, vamos falar da mente. Qual é a função da mente nesse aparelho psíquico? Que o Freud mencionou, disse que nós temos um aparelho psíquico. Então, qual é a função da mente se eu não sou a mente? Tá conseguindo acompanhar, Judete? Rapaz, a Judete tá tão séria assim, né? Tá parecendo uma diplomata assim, dinamarquesa, né? Caramba, foi pro sul, ficou chique, né? Se transformou numa entidade, né? Caramba, vou até tomar uma água aqui com gás, porque um dia eu quero viajar assim também para ser chique desse jeito. Então, então vamos lá. Se eu não sou a minha mente, então qual é a função da mente? Vejam só, se eu não sou a minha mente, então qual é a função da mente? A função da mente é processar os pensamentos. Esse é a única função da mente. Sem a mente, o corpo, o ego e o cérebro não poderia fazer flutuar pensamentos. Os pensamentos, eles são oriundos de uma corrente elétrica. Essa eletricidade, ela ela é criada no nosso cérebro, né, por meio de sinapses, né? Os neurônios estão ali, começam a fazer sinapses. Então, eles começam a se comunicar, os neurotransmissores, por meio de eletricidade. Mas o cérebro sozinho, sem a mente, ele não consegue processar esses pensamentos e traduzi-los como informação. Então veja, a mente ela processa os pensamentos, é ela que é o canal condutor ou a estrada por onde essa eletricidade passa, todos os pensamentos passam. E aí nós temos o corpo. O corpo tem uma função de se locomover, claro, de se movimentar, mas nesse contexto que nós estamos trabalhando, o corpo vai fazer o quê? O corpo sente. O corpo é responsável por traduzir as emoções por meio dos pensamentos. Os pensamentos fazem o quê? Eles estão sendo flutuados, processados pela mente. Essas informações que a mente está fazendo surgir, que é os pensamentos, é sentido pelo corpo e o corpo traduz isso como emoções, dores, alegrias e sofrimentos e sentimentos. Então, tá. A mente pensa, o corpo sente. E o ego, ele é responsável por traduzir esses sentimentos, essa forma de sentir. Mas
Essa é a função primária do ego. Ele tem a responsabilidade de traduzir esses sentimentos. Porém, do ponto de vista da consciência, o ego acaba se tornando um fantasma, um assombrador do próprio sujeito. Por quê? Porque aí você não vai poder dar muito crédito para o seu ego. Por quê? Porque é o ego que está atuando na mente para a mente flutuar pensamentos, padrões de pensamentos disfuncionais e repetitivos para você. É o ego que está flutuando. Então, por isso eu falo, não dê muito crédito para sua mente, apenas observe-a. Aí você fala assim, e as minhas emoções? Também não dê muito crédito, não acredite em tudo que as suas emoções fazem flutuar. Porque o fato de você sentir algo não significa que isso seja verdadeiro. Então você tem que observar, nem diz que é verdadeiro e nem que é falso. O ego vai dizer isso é verdadeiro, isso é falso, mas você vai apenas observar. Por que eu disse que o ego é um atormentador? Porque ele sempre vai tentar nos seduzir para nos autossabotar. Por exemplo, você está vivendo um momento fantástico da sua vida, você está vivendo uma experiência nova, uma experiência profissional, você foi promovida, ou, por exemplo, o caso da Judete está vivendo uma experiência fantástica lá no Sul, novas amizades e blá blá blá. Ok. E aí, de repente, ela para dar ouvido para o ego, ele fala assim: tá muito bom para ser verdade, hein? Se prepara porque vai dar merda. Entende? Então, assim, isso que está ecoando não é a verdadeira Judete, não é o eu puro, a consciência pura, é o eu falso. Quem é o eu falso? O ego que quer te sabotar. Ele não quer que você experiencie de forma intensa, de inteireza essa experiência. Então ele vai tentar criar uma distração para você colocar em dúvida a experiência do momento presente. Aí você fala assim: como é que eu sei então que o ego está me atormentando para mim não viver a experiência do presente? Ele vai começar a usar a mente para processar pensamentos para o futuro. Teus pensamentos vão começar a ficar no futuro. Ai, se no futuro não der certo. Ai, se no futuro eu perder isso. Ai, se no futuro eu for enganada. Ai, entende? Então, esse tipo de distração do ego, que eu chamo de atormentador, faz com que você não experiencie o presente, ou seja, não curta, não aproveite, não se entregue por completo para essa experiência. Porque ou o ego vai lançar você os seus pensamentos para o futuro, ou ele vai desencadear um gatilho do passado. Tudo isso para você não focar no presente. Aí você fala assim, mas por que que o ego, esse atormentador, essa porra, não quer que eu experiencie o presente? Porque todos os seres que estão vivendo no presente, focado naquele acontecimento, naquela experiência boa, sagrada que está acontecendo na sua vida, sabe quem é que experimenta? Não é o ego, é a consciência. A consciência ela só experimenta o presente. Não existe futuro para a consciência pura. Não existe o passado para a consciência pura, entende? Passado, sintoma de depressão. Futuro, sintoma de ansiedade. Presente, sintoma de presença. A consciência sempre é presença. Ela sempre está atuando no presente. É por isso que é difícil esse trabalho de desconstrução, de desprogramação dos padrões disfuncionais. Por quê? Porque o ego, ele é um especialista em montar currículos decepcionais da nossa existência. Tudo aquilo que a gente viveu de ruim, o ego montou um currículo e toda vez que você está querendo viver uma experiência nova, ele traz esse currículo para passar na tua cara e fala assim: olha, cuidado, não se engana não, não seja burra.
Mulher, mulher, acorda. Porque isso não é de Deus, isso é do Lúcio. Aí você fala, mas como pode ser do Lúcio? A Judete pensa, né? Eu tô aqui na praia, navegante, tô com um paquera aqui e tal, eu não sei se vai dar certo, mas eu tô tentando. Aí a Judete já tá dando confiança pro ego dela. Aí a consciência da Judete fala, não, peraí, você tá no outro momento, você tá madura. Mas o ego fica colocando em dúvida. Não, isso é problema pra cabeça, mulher, mulher, mulher. E lá se vai. Então, veja, esse tipo de diálogo interno, é, em certa medida, acaba atrapalhando. Por quê? Porque você começa a perceber que às vezes a sua mente ela se distrai, ela é como se você tivesse um déficit de atenção, ela começa a vagar para situações que você nem queria, sabe? Aí você fala, caramba, eu tô aqui nesse lugar bacana, e que essa porra desse pensamento tá flutuando aqui? Por quê? Né? Por quê? Então veja, não é que não possa flutuar, até pode flutuar, mas aí você deixa, você observa e solta, deixa ele embora. Mas o ego não quer que você solte. O ego, quando vê o pensamento flutuar, o que ele quer que você faça? Que você o agarre e o segure. Aí a Judete olha para a pessoa e fala: rapaz, se bem que tem um traçozinho. É, até parece. Mas será? Veja, isso não é a Judete de fato falando. Isso é o ego projetando um passado. Vejam só, isso é o ego projetando um passado no presente para quê? Para atrapalhar a experiência da consciência plena que ela está vivenciando. Mas aí a Judete, claro, vai ter que ter a sobriedade de dialogar com o ego e falar: olha, cara, sai do meu pé, colega, eu tô de boa, sabe? Eu tô me desfazendo desses preconceitos, eu não quero julgar ninguém, nem a mim mesmo, sabe? Eu só quero experienciar o momento. Sabe? Eu só quero me dar essa oportunidade de estar convivendo aqui com os meus amigos, com essas novas amizades, sabe? Com esse sol, com essa praia, com esse jardim, sabe? Quando você começa a ter esse diálogo interno, o ego começa a perder um pouco de força. E aí, como ele estava mandando sentimentos, sensações para ela sentir, quando você começa a dialogar com o ego, ele percebe que você percebeu a malícia, a forma de sentir começa a mudar. E a forma de pensar também começa a mudar. Por quê? Porque quando o ego começa a sair de cena de forma temporária, ou quando ele começa a ser domado, o que vai flutuar? A presença da consciência. E a presença da consciência não tem maldade. A presença da consciência não vai olhar para o semelhante e ficar maldando. Entende? Então veja, essa mente, esse corpo, não é meu, não sou eu. As crenças que eu tenho, os traumas que esse corpo vivenciou, que essa mente vivenciou, também não me pertence porque não sou eu. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque do ponto de vista da espiritualidade pura, a consciência não pode reter traumas. A consciência não pode, nem se ela quisesse, ela não poderia arquivar essa memória de traumas e de experiências desastrosas que o corpo e a mente já passou. Porque a consciência ela é pura. Agora, quando eu ainda me identifico com a mente, com o corpo, com as experiências do passado, aí o sofrimento brota. O sofrimento aparece.
lembram que vocês já sabem, né, que eu tive uma experiência interessante no passado com meu pai, com alguns padres, pastores, só pessoas do bem. E essas experiências, na época, quando eu não sabia que esse corpo não era meu e essa mente não era minha, eu acreditava no sofrimento e aquilo realmente me colocava para baixo. Mas conforme a gente vai andando na jornada, a gente vai percebendo o quê? A gente vai percebendo que nós não somos isso. E se nós não somos isso, aos poucos a gente vai entrando num processo de reflexão pessoal. E essa reflexão pessoal na jornada do autoconhecimento vai nos transportar para uma direção de diário. O que significa isso? Significa literalmente ter um diário para você escrever sobre as experiências que você está tendo no momento presente, sobre os sentimentos que estão flutuando dentro de você, pensamentos que podem ajudar você a identificar alguns padrões internos, questões internas, e aí você vai analisar se esses sentimentos que estão flutuando, eles te fazem bem ou eles te fazem mal. Se eles estão te conduzindo para que você seja mais saudável, para que você tenha mais autocuidado ou não. Aí, nesse item que eu estou falando da jornada do autoconhecimento, é da reflexão pessoal. Dentro do diário, aí vai entrar uma subcategoria que é da autoavaliação. A autoavaliação é quando eu começo a me perguntar sobre essas crenças que eu tenho, sobre que tipo de valores eu aprendi e guardei, quais são os meus objetivos, o que é importante de fato para mim, como por exemplo, será que eu já parei para pensar em que tipo de amizade faz bem para mim? Quais são os padrões de amizade que eu já tive e me ferrei? Foram os lugares e quais foram as pessoas que eu já me relacionei e que depois eu percebi que só me colocou para baixo? E quais são as amizades que eu estou vivenciando hoje no presente que podem até ser menor do que no passado, mas que quando eu observo para isso, essa amizade está me fazendo ser melhor, está me fazendo me sentir melhor e até mesmo me empurrando para sair da zona de conforto, para me eximir de determinadas situações ou de determinados eventos que eu gostaria de estar, mas pensando no meu bem maior, eu vou me eximir de determinadas amizades, eu vou me eximir de estar com determinadas pessoas, eu vou me dar o direito de me afastar de determinados eventos, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida.